Eu vou aqui dar sequência ao assunto da última aula, onde a gente estava tratando sobre o modelo térmico simplificado de máquinas elétricas, tá? Vou salvar essa aula aqui. Bom, então na última aula, Matheus, a gente começou a fazer uma modelagem do comportamento térmico da máquina de indução ou da máquina de corrente contínua. Os princípios e o modelo eles são os mesmos, tá? E a gente inicialmente caracterizou os mecanismos de produção de potência térmica na máquina. Dentre esses mecanismos, nós destacamos que o mais relevante eram as perdas no cobre do estator, na bobina de cobre de cada uma das fases do estator, e que essa potência térmica ela vai ser gerada a partir da potência elétrica que é convertida em potência térmica. E essa potência elétrica convertida em potência térmica, ela se apresenta aqui como a potência consumida na resistência das bobinas de cobre, na resistência do estator, tá? E por efeito Joule, quando essa resistência de estator for percorrida por corrente elétrica, a gente vai ter potência térmica RI ao quadrado, tá? Mencionamos que além que os mecanismos, os mecanismos térmicos da máquina contemplam não somente a produção de calor, como a remoção também de potência térmica ou de calor da máquina, E essa remoção é feita por ventiladores. A gente pode ter a máquina autoventilada, com um ventilador que gira solidário ao eixo, ou ventilação forçada, onde a gente tem um segundo motor com outro ventilador que vai resfriar a máquina. Tá? São as duas formas de ventilação. Eu vou explicar a diferença na escolha de cada uma delas. Um ponto importante também, fazendo um encadeamento de sinais dos diversos mundos aqui, físicos, compreendidos na máquina, a gente mostrou que a potência térmica ela depende do quadrado da corrente do estator, e a própria corrente do estator ela é proporcional ao torque de carga, tá? Então, uma consideração importante aqui: se nós colocarmos muita carga mecânica no eixo, a gente vai aumentar a potência térmica em proporção quadrática ao torque de carga, tá? Então, esse sinal mecânico ele tem impacto no sinal térmico da potência, ok? Então, já nos dando um primeiro recado no estudo, que é o seguinte: não vale a pena operar com cargas muito altas, porque a gente vai produzir potência térmica demais e vai queimar a máquina, tá? E o queimar aqui, o mecanismo de queima, ele se manifesta por um envelhecimento acelerado do verniz isolante que recobre as bobinas, que recobre o cobre que compõe as bobinas, que é o condutor de energia elétrica. A gente vai envelhecer o verniz isolante, e aí partes isoladas vão vão entrar em partes que deveriam estar isoladas, elas vão ter contato térmico, igual a gente desenhou aqui, e a gente vai ter curto-circuito, ok? Então essa é a forma da máquina se queimar. E aí, tendo sido entendido os mecanismos em esfera qualitativa, a gente começou a buscar um modelo quantitativo para entender esse mecanismo térmico.
E para isso a gente lançou mão da primeira lei da termodinâmica, né? Considerando aqui que a máquina receberia, né, uma potência térmica na sua entrada devido ao efeito Joule, né, quando nós tivéssemos corrente elétrica circulando nos cabos de cobre, a gente teria potência térmica, parte dessa potência vai para o ambiente, a outra parte fica aqui no interior da máquina, configurando uma variação na sua energia interna, né? E se essa variação da energia interna for, ou se a variação da energia interna for muito elevada, a temperatura interna da máquina fica muito alta e a gente então promove envelhecimento do verniz isolante. O isolante não recobre mais integralmente o cabo de cobre, ele trinca, tem uma rachadura no isolante, e aí a gente coloca ou o cabo de cobre de uma fase em contato com a carcaça, podendo haver curto-circuito, né? Se o neutro da instalação estiver aterrado, vai ter curto-circuito, ou pode haver curto entre espiras de fases distintas ou curto entre espiras da mesma fase, ok? Então, usando desse mecanismo de modelagem, né, nós chegamos ao modelo térmico simplificado da máquina, né, que é representado nessa equação aqui de cima. E essa equação, Matheus, é uma equação diferencial envolvendo como função aqui a temperatura interna da máquina. Tá? Essa temperatura aqui ela não pode exceder um limite que é especificado para cada motor, chamado de classe de isolação. Tá? Então a classe de isolação é um dado que vem na placa da máquina e ela nos diz qual que é a temperatura interna máxima que a máquina pode ter. Tá? Tipicamente a gente vai ter temperaturas máximas de 105 graus, 120 graus Celsius, 130, 165, tá? São as possíveis temperaturas que a gente pode operar a máquina para que o seu verniz isolante suporte uma operação de 2.000 horas. Né? E aí, se a gente mudar a tecnologia do verniz, a gente vai, geralmente vernizes isolantes de materiais orgânicos, eles suportam uma temperatura máxima menor, e os vernizes isolantes de materiais sintéticos suportam uma temperatura máxima maior. Tá? Bom, essa equação diferencial aqui, ela que contém o modelo do circuito térmico, ela tem uma estrutura matemática muito parecida com equações diferenciais que a gente usa para resolver circuitos elétricos. Né? E considerando que os nossos modelos matemáticos e físicos, né, eles são complexos, valeria a pena conferir, né, se essa equação diferencial remete a algum circuito elétrico, né, que a gente já tenha estudado, para que a gente possa herdar conhecimento e aí acelerar o nosso aprendizado sobre os mecanismos térmicos da máquina elétrica. Então, eu vou repetir aqui a equação do modelo para a gente fazer essa analogia com um circuito elétrico, né? E
O que a gente observa aqui, ó? Aqui, ó, a gente está com uma diferença de temperaturas, tá? Aqui a gente está com a derivada da temperatura vezes uma capacidade térmica, né? Então aqui, isso está remetendo, né, ao seguinte, a um sistema, né, onde essa capacidade térmica faz as vezes da capacitância, essa temperatura interna da máquina faz as vezes de um sinal de tensão, né, ou temperaturas, né, no geral fazem as vezes, né, de tensões. A resistência térmica faz as vezes de uma resistência elétrica, né, e a potência aqui, ó, faz as vezes da corrente, tá? Então esse circuito térmico, esse modelo térmico que nós estamos trabalhando, ele é análogo, ou seja, ele tem uma equação diferencial com a mesma estrutura de um circuito elétrico, onde a temperatura faz as vezes da tensão, a potência térmica faz as vezes da corrente, a resistência térmica faz as vezes da resistência elétrica e a capacitância térmica faz as vezes, a capacidade térmica, né, faz as vezes da capacitância elétrica, né? Então a gente poderia herdar conhecimento de circuitos elétricos que nós já estudamos para entender aqui o circuito térmico, né, e resolver o circuito, ok? Então uma abordagem, uma estratégia muito comum em circuitos elétricos, né, é o que? É pegar a equação diferencial do sistema e desenhá-la como um circuito. Então a gente vai usar dessa estratégia porque o desenho é muito mais agradável, né, e muito mais fácil para se apurar fenômenos do que uma equação. Então a gente vai ter aqui, ó, como a potência térmica, né, ela é uma entrada no circuito térmico, né, ela é imposta especialmente pelo cobre do estator, a gente vai, e ela faz as vezes da corrente, a gente vai representá-la como uma fonte de corrente, tá? E essa corrente dessa fonte vai ser igual à soma de outras duas correntes. Aqui tem uma potência térmica, que é a potência térmica que fica no interior da máquina, igual a gente modelou semana passada, somada com uma potência térmica que vai para o ambiente. Ok? Então, em termos de circuitos elétricos, né, já que a potência térmica faz as vezes da corrente, a soma de duas potências térmicas faz as vezes da soma de duas correntes. Então a gente teria que ter um nó, né, onde essas duas correntes nasceriam, né? Aqui então no primeiro nó iria fluir essa potência térmica que faz as vezes da corrente pela capacidade térmica, pelo corpo da máquina. E a outra fração da potência térmica que vai para o ambiente, ela vai ser dada pela, né, diferença entre as tensões, que no caso as temperaturas, né, fazem as vezes das tensões, aqui, entre o interior da máquina e o ambiente, e a resistência térmica do corpo da máquina, por onde essa potência térmica está fluindo. E aí a gente ia ter a temperatura do ambiente, que também é uma imposição ao nosso sistema. Então, o ambiente opera como uma fonte térmica. Ele impõe a sua temperatura, né? Então, já que a gente está fazendo um análogo elétrico e temperaturas fazem as vezes de tensão, né? Então, um elemento que impõe temperatura é como se fosse um elemento que estivesse impondo tensão, tá? Como se fosse uma fonte. E aí a gente tem esse circuito térmico aqui simplificado para a máquina de indução, né? Nosso alvo é não deixar esse sinal, essa temperatura aqui, ultrapassar
a temperatura máxima suportada pelo verniz isolante da máquina. Ok? Bom, vamos ver então, por esse modelo, como que seria o comportamento desse sinal de acordo com a potência térmica, né, que a máquina produz. Né? E lembrando, muito relevante, essa potência térmica ela é proporcional ao quadrado do torque de carga. Tá? Esse recado é muito importante porque se for alocada carga excessiva no eixo, nós teremos potência térmica excessiva também. A máquina queima instantaneamente? Não. Por quê? Porque temperatura é um efeito associado à energia e energia de nenhum corpo varia instantaneamente. Inclusive, a temperatura varia com uma dinâmica lenta. Tá? Então, não é um sinal que vai variar rápido. Portanto, o sistema até aceita sobrecarga, desde que não dure muito tempo. Tá? Bom, vamos tentar aqui, pelo nosso modelo, levantar uma função que descreva para a gente qual que seria a temperatura interna da máquina em função do tempo, né? Dadas as condições, né, da temperatura inicial que ela tenha, da temperatura ambiente e da potência térmica que a máquina está desenvolvendo. Ok? Bom, para isso então, né, a gente vai retornar a equação diferencial, a gente vai resolver ela, né? E ela tem essa estrutura aqui, ó. Bom, nós temos aqui, né, para resolver, para descobrir qual seria o perfil da temperatura interna no tempo, a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem. Então aparece a função que nós queremos encontrar e a derivada dela mesma é de primeira ordem. Tá? Nesse tipo de equação, conforme o que a gente aprende nas disciplinas de cálculo, a gente sabe que essa temperatura interna seria dada pela soma de duas funções, tá? Um valor da temperatura interna não homogênea ou forçada, tá? Que é a resposta que as fontes estão forçando o sistema a ter, mais uma resposta natural, chamada resposta homogênea, né? Que é o sinal que o sistema naturalmente, de temperatura, que o sistema naturalmente teria se nenhuma fonte estiver forçando o sistema a chegar em uma temperatura específica. Ok? Então a gente vai ter a temperatura como sendo a soma dessas duas parcelas. A temperatura forçada, né, ou não homogênea, né, seria aquela que a gente observaria em regime permanente, ou seja, depois de passado muito tempo com as fontes forçando a temperatura a chegar a um dado valor, né, a gente alcançaria, né, o valor de regime permanente, que é essa função que a gente está colocando aqui, que é a resposta não homogênea. Ok? E usando do que nós conhecemos de circuitos elétricos, a gente sabe que num circuito desse com resistência e capacitância alimentado, né, por fontes contínuas, então você tem uma fonte de corrente contínua e uma fonte de tensão contínua, equivalente, né? Então depois de muito tempo a corrente, o capacitor se carrega e a corrente que flui para ele é zero. No caso é a potência aqui que flui para o interior da máquina, ela deixa de existir. Tá? A potência, a energia está lá. Né? Então, ou seja, o capacitor começa a operar como um circuito aberto.
uma chave aberta. Então, sendo o capacitor uma chave aberta, a gente pode falar que essa temperatura, que é um potencial, né, faz às vezes um potencial elétrico, ela vai ser igual à temperatura do ambiente, né, que é o potencial elétrico equivalente desse ponto, mais, né, a diferença de potencial na resistência térmica, ou a diferença de temperatura, né? E a potência térmica que a máquina está produzindo vem para cá, ela não desce aqui no capacitor, ela vai seguir toda para cá então, né? Como a potência faz às vezes de corrente, a gente multiplicando, né, a corrente vezes a resistência, você tem a elevação de temperatura desde o ambiente até o interior da máquina. Então, em regime permanente, né, o interior da máquina vai ter a temperatura ambiente mais essa elevação aqui, ó, que é a potência térmica vezes a resistência térmica, tá? Então essa é a temperatura da máquina em regime permanente, né? Detalhe, se a potência térmica estiver elevada, nós vamos ter, né, uma temperatura da máquina em regime permanente também elevada, vamos acelerar o envelhecimento do verniz isolante com isso. Ou se a gente tiver em um ambiente, né, igual a central termoelétrica, por exemplo, que a temperatura é muito elevada, né, nós também potencialmente vamos ter uma temperatura no interior da máquina bem elevada também. Ok? Bom, e quanto à nossa resposta homogênea ou resposta natural, né, aquela que o sistema teria se nós não tivéssemos fontes externas atuando sobre a máquina, sobre o sistema, né, forçando a temperatura do sistema a atingir um dado valor, né? Então essa resposta ela pode ser apurada, né, já que nós estamos mencionando um cenário de ausência de fontes. Então a gente poderia curto-circuitar, né, a fonte de tensão para não incorporar o seu efeito e abrir a fonte de corrente aqui, ok? Bom, e aí nesse cenário, né, nós teríamos o seguinte comportamento, que até buscando a equação diferencial do sistema, a potência térmica, né, seria zero, ela vai ser igual, né, a variação da energia interna na máquina, que é a capacitância térmica vezes a derivada da temperatura interna no tempo, mais a temperatura interna sobre Rθ menos a temperatura ambiente sobre Rθ. Só que, né, nessa análise a gente está considerando a temperatura ambiente também zero, tá? Ou seja, não tem fontes forçando a temperatura do corpo, né? E aí a temperatura encontrada nessa equação diferencial seria a própria temperatura da máquina de maneira homogênea, a resposta natural, tá? Bom, e aí o que vai acontecer dentro dessa proposta, né? A gente pode observar o seguinte: a gente está somando uma função, que é a temperatura interna, com a sua própria derivada, né, e o resultado está dando zero. Então quer dizer o seguinte: a gente está derivando a função aqui, ó, e somando com ela própria. Então eu preciso ter uma função matemática que não altere sua estrutura quando eu derivo, né, não altere muito o seu perfil na hora que eu faço a derivada, para que eu possa somar com ela própria e dar zero o resultado. E uma função matemática que tem esse comportamento é exponencial. Então a gente vai
aqui tentar uma solução considerando que a temperatura interna tem uma resposta exponencial com esse perfil aqui, vai ser uma constante vezes E elevado a menos T sobre a constante de tempo térmica. Tá? Igual a gente fez naquela análise do comportamento dinâmico do circuito de campo e de estator da máquina de campo de armadura da máquina de indução. Tá? Então, se a temperatura, né, interna tivesse esse perfil, né, e a gente substituísse essa função aqui na equação de cima, a gente veria o seguinte, ó, reescrevendo a equação. Então, primeiro, né, a derivada da temperatura interna seria a derivada dessa função, seria a própria exponencial vezes a derivada do expoente com relação ao tempo. Tá? Mais a segunda parcela que está aqui, que seria a própria exponencial que a gente está tentando como resposta. Tá? Então, simplificando aqui a exponencial, né, dos dois lados, dividindo por ela, porque aqui dá zero, você pode dividir, não faz diferença, e dividindo o A também, dos dois lados, a gente consegue encontrar aqui a constante de tempo térmica. Então, essa constante de tempo térmica, rearranjando aqui os termos, teria esse valor aqui, tá? Só conferir aqui sim. Ok? E aqui então, Matheus, a gente pode escrever, né, a solução completa e só faltaria encontrar essa constante aqui, né, que caracterizaria a temperatura ou nos ajudaria a caracterizar a temperatura no instante inicial, né, onde houvesse uma mudança da potência térmica, para que o sistema também tivesse uma resposta transiente ou sua resposta natural. Tá? E aí, né, voltando então na expressão da potência e colocando no lugar da temperatura as duas funções que a gente achou, a resposta não homogênea e a resposta homogênea, a gente teria o seguinte, ó. Então, a capacitância térmica vezes a derivada da temperatura interna no tempo, né? Então, seria a derivada disso aqui, ó. Primeira resposta homogênea, essa aqui, ó. Temperatura ambiente mais a potência térmica vezes a resistência térmica mais a temperatura natural, né? A resposta natural. A vezes E elevado a menos T sobre a constante de tempo térmica. E a segunda parcela da expressão é essa aqui, ó. Então, começa aqui com a temperatura interna, tá? Que vai ser, então, né, de novo, dada pela soma aqui da resposta homogênea. Temperatura ambiente mais a potência térmica vezes a resistência térmica, mais a resposta exponencial, ou a resposta natural, né? Isso aqui menos a temperatura ambiente, que é essa parcela aqui,
dividido por Rθ. Tá? Bom, então quando a gente tivesse, né, variações da potência térmica aqui no tempo, por exemplo, quando houvesse mudanças de carga na máquina, né, mudou a carga, já que a potência térmica é proporcional ao quadrado de carga, então mudou a carga, ou por algum motivo, igual na partida, mudou a corrente, a gente vai ter alteração da potência térmica, né? E com essa alteração a gente vai ter variação da temperatura, né? Então vai ter a resposta transitória. E a gente então poderia caracterizar essa constante A, né, para esses, de acordo com esse instante inicial, né? Vamos dizer que a gente considere aqui um instante de tempo zero, quando a gente promover a variação de potência térmica, tá? Então, nesse instante de tempo zero, qual que seria o comportamento do sistema, né? Então, a potência térmica seria igual, aqui só estou resolvendo a equação, tá? A capacidade térmica, a derivada aqui da potência térmica, a derivada da temperatura ambiente é dar zero, né? Com a potência térmica também já constante, né? A derivada dela dá zero, né? E a gente teria somente esse termo aqui variando, né? Seria A vezes E elevado a menos T sobre tal, vezes menos 1 sobre a constante de tempo térmica. Tá? Aqui essa expressão do lado, né, teria esse comportamento aqui. Ok? Bom, e aí com o tempo igual a zero, né, E elevado a zero dá 1. Então esse exponencial dá 1. Esse aqui também dá 1. Tá? Então o que nós observaríamos, né? Peraí, tem uma coisa estranha aqui. Um minutinho. Só conferir aqui essa expressão ou as premissas que a gente usou para chegar aqui nesse valor da constante A, né? De acordo com a temperatura inicial que se teria mediante uma mudança da potência térmica, tá? Só estou conferindo aqui que tem alguma coisa na equação que ficou estranha.
Poder fazer. Ok. Então aqui, ó, é o seguinte, antes da gente variar a potência térmica, tá? Vamos assumir que a gente estava aqui com a temperatura de regime permanente e essa temperatura no instante t igual a 0 menos um instante antes da gente começar a variar a potência térmica, tá? Ela era igual à temperatura ambiente mais a potência térmica anterior, né, vezes a resistência térmica. A potência térmica anterior é o nível anterior que se tinha de potência térmica, que é esse aqui, ó. Tá? Essa aqui é a potência térmica nova que a gente aplicou, eu vou chamar de PT mesmo, ok? A temperatura interna da máquina, logo após a mudança da potência térmica, a gente vai chamar de instante T igual a 0 mais, né? Ela vai ter o perfil que nós apuramos aqui no nosso modelinho, né? Vai ser esse sinal aqui, ó.
ok? Então vai ser a temperatura ambiente mais a nova potência térmica vezes a resistência térmica mais a resposta exponencial transiente, ok? Como a temperatura é uma grandeza associada ao estado energético do corpo, não tem como a temperatura variar bruscamente, né, conforme a variação da potência térmica. Então, o que você tinha de temperatura no instante imediatamente anterior à variação de potência vai ser igual à temperatura que você vai ter no instante imediatamente posterior à variação de potência, né? E aí, igualando essas duas expressões aqui de cima, né, você vai ter o seguinte: a temperatura no instante imediatamente anterior à variação de potência vai ser essa aqui, ó. E a temperatura que a gente tem imediatamente após a variação da potência vai ser essa aqui, ó. Deixa eu até fazer uma errada aqui, é T sobre tal θ. Ok? Bom, simplificando a expressão então, ó, a gente pode subtrair a temperatura ambiente dos dois lados. Nós estamos avaliando essas expressões, né, no instante de tempo zero, então E elevado a zero dá 1. E com isso, nós vamos ver o seguinte, que essa constante A, que é o que a gente gostaria de encontrar, né, ela vai ser igual à potência térmica anterior menos a atual potência térmica vezes a resistência térmica. Ok? Então essa vai ser a nossa, isso completa, né, todos os termos da nossa resposta. Nossa resposta tinha esses três termos e a gente precisava encontrar essas duas constantes aqui, né, que é a constante A da exponencial e a constante de tempo da resposta transitória. Então ambas estão encontradas, né, a gente está aqui com elas já descritas. Bom, com isso, então, a gente, né, tem o modelo térmico completo, né, e a gente pode prever qual seria o comportamento da temperatura de acordo com o estado de operação da máquina, que é o que a gente gostaria de fazer, né? Então aqui, ó, se a gente for desenhar sinais, né, que estejam associados a esse comportamento térmico, a gente vai observar o seguinte, ó. Vou colocar aqui o sinal no tempo. Aqui a gente vai colocar a temperatura interna da máquina. Eu vou marcar aqui a temperatura ambiente, para a gente ter um parâmetro aqui de análise. Bom, e o que vai acontecer então? Aqui vamos desenhar aqui o sinal da temperatura, conforme o nosso modelinho mostrou. Estou só replicando a equação aqui. Vamos assumir que num primeiro momento a máquina estava desligada há muito tempo, né, e a temperatura interna dela estivesse então empatada com a temperatura ambiente, né. Isso vai acontecer, né, os corpos, né, se eles não têm nenhuma fonte de aquecimento cedendo energia a eles, a temperatura deles empata com a do ambiente, né.
E aí vamos considerar que a gente ligou a máquina, né? A máquina partiu, né, e está operando há um certo tempo aqui em um dado nível de carga, né? Você observa que o perfil dessa resposta vai ser a soma de duas parcelas constantes, né, mais uma exponencial aqui que conota decaimento, tá? Inclusive essa constante A mostra que se a potência térmica que a gente desenvolve na máquina, igual numa partida, for maior do que a potência térmica anterior, que era zero, esse número aqui é negativo, tá? Então essa exponencial aqui ela é toda negativa e ela vai ter essa forma de onda aqui, tá? E aí quando a gente soma com essa constante, que é o valor para o qual a temperatura, né, converge em regime permanente, né, ou seja, com o passar do tempo, a gente vai ter E elevado a um tempo muito grande, né, só que com expoente negativo. Então isso aqui vai tender a zero depois de muito tempo, né, e a temperatura então tende aqui ao valor de regime permanente, que é a temperatura do ambiente mais a resistência térmica vezes a potência térmica, tá? E aí ela então vai operar nesse ponto. Se houver, né, uma mudança do nível de carga, essa mudança no nível de carga mecânica, ela afeta aqui, ó, a potência térmica. Então a gente vai ter uma elevação da potência térmica, né, fazendo com que a máquina seja exposta novamente ao seu regime transitório, né? Então o que vai acontecer? Digamos que esse fenômeno ocorra nesse instante de tempo aqui, né? A máquina então vai desenvolver, vai ter a sua temperatura caracterizada por um novo nível de regime permanente maior, né, já que a potência térmica subiu, e a máquina vai chegar nesse nível segundo uma exponencial. Tá? Então, transitórios, né, de carga que levam ao transitório de potência térmica levarão a transitórios de temperatura que vão variar de maneira exponencial, tá? E existe uma temperatura máxima, convém destacar aqui também, para a qual o envelhecimento do verniz isolante é muito acelerado, tá? Então, se a gente, porventura, colocar uma carga mecânica muito excessiva, tá, ou demandar uma corrente, né, muito excessiva da máquina, né, eventualmente a temperatura de regime permanente ela pode exceder ao valor de temperatura máxima suportada pelo verniz isolante, né? Só que né, digamos que a gente realmente colocou a máquina em sobrecarga, né, e ela fosse operar em regime permanente, nesse nível de temperatura aqui, ó, tá? Que é maior do que a máxima suportada. Só que ela vai atingir esse patamar de temperatura, segundo uma exponencial, né, caracterizada por essa constante de tempo aqui, ó. Então o tempo de duração dessa exponencial
igual a gente viu na análise dinâmica dos circuitos de armadura e campo. Então, a duração desse tempo aqui, ó, é de 5 constantes de tempo. Tá? E, né, no caso de sistemas térmicos, essa constante de tempo ela é elevada, gasta-se muito tempo para se consumir, né, 5 constantes de tempo, especialmente porque a capacidade térmica da máquina é muito alta. Você precisa de muitos joule por quilograma para fazer a temperatura dela variar de 1 grau Celsius, ok? Então existe um tempo longo. Então vai acontecer aqui, né, nesse cenário que a gente está ilustrando, de ter uma potência térmica elevada na máquina, a temperatura começa a crescer e se antes dela atingir o valor final, né, se você reduzir a potência térmica, ela começa a decair para um outro patamar, né, e pode chegar a um patamar de regime permanente menor do que a temperatura máxima que ela suporta, tá? Então nesse intervalinho aqui, ó, ela estava operando em sobrecarga, ela iria para uma temperatura exagerada, só que nós removemos a sobrecarga e ela começou, né, a operar novamente com temperaturas dentro do limite máximo suportado pelo verniz isolante. Tá? Então, o que o modelo está nos mostrando aqui? Que é possível operar em sobrecarga, desde que seja por tempo limitado. Tá? Eventualmente, ela pode até aqui, ó, entrar, né, digamos que em um outro momento, um outro instante de tempo, a gente colocou uma carga excessiva, ela até entra na região de sobrecarga aqui, tá? Bom, a gente vai estar acelerando o envelhecimento do verniz, que recobre as bobinas de cobre. Só que ele também não acaba de uma vez, não, né? Existe, pela lei de Arrhenius, né, que modela esse envelhecimento desses vernizes, um parâmetro que diz qual que é a redução do tempo de vida, né, redução do tempo de vida útil pela metade, de acordo com a elevação de temperatura. Tá? E para máquinas elétricas, tipicamente a gente tem uma redução da vida útil a metade do seu valor para cada 10 graus Celsius de aumento de temperatura. Tá? Então, digamos o seguinte, ó, você começou a operar com a temperatura maior do que a nominal, nesse ponto aqui, você ligou um taxímetro, né, de vida útil que vai começar a cair. Tá? Se você, em algum momento aqui, tirar essa sobrecarga, né, tirar a carga excessiva do eixo, a máquina volta aos patamares que garantem a vida útil nominal dela, tipicamente 2.000 horas por verniz isolante. Tá? E aí durante esse intervalo de tempo aqui, né, a gente teve uma redução da vida útil da máquina. Tá? Não necessariamente ela vai queimar só porque ela operou, vai queimar instantaneamente só porque ela operou com temperaturas maiores do que a temperatura máxima. Tá? A gente acelera o envelhecimento do verniz, mas não vai queimar na hora. Ok? É melhor evitar, claro, tá? Mas você tem alguma margem para poder proteger o equipamento e não deixar com que o pior aconteça, né? Que é queimar a máquina elétrica. Ok? Então, né, essas conclusões todas aqui, elas são viabilizadas com o modelo, né? A gente está desenhando o que o nosso modelo nos disse para poder extrair essas conclusões. E existe também um estudo interessante, né, que é viabilizado por esse modelo, que é correlato ao comportamento da temperatura mediante recorrentes partidas da máquina.
tá? No caso de máquinas de indução, a corrente de partida ela é de 6 a 9 vezes a corrente nominal da máquina. Né? Então, a produção de potência térmica, que é proporcional ao quadrado da corrente na partida, ela é de 36 a 81 vezes a potência térmica nominal, né, que é a potência térmica para a qual o circuito de resfriamento tem capacidade de trabalhar e garantir que a máquina não queime. Tá? Então a potência térmica na partida é muito elevada. Tá? E regime de partida que eu estou chamando aqui é quando você energiza o equipamento direto na rede. Tá? Então você vai ter aqui uma chave trifásica, né, que vai alimentar aqui o motor. Então, um circuito trifásico desse nada mais é do que a associação de 3 circuitos monofásicos dentro do equipamento, ok? No curso de máquinas a gente vai ver isso com detalhes. Então, na hora que você fecha essa chave aqui subitamente, você coloca a máquina em regime de partida, né, com a corrente de estator que eu mencionei aqui em cima, circulando aqui nas 3 fases, né? Fase A, B e C. Tá? Qualquer uma delas é válida, ou para qualquer uma delas é válida esse número aqui, né? Que se observa em basicamente todas as máquinas de indução com partida direta. E aí, Matheus, o que vai acontecer? Nós vimos aqui, né, no modelo térmico que a expressão do modelo depende da potência térmica, e a potência térmica, por sua vez, depende do quadrado da corrente de estator. Então aqui nesse cenário de partida nós teremos uma potência térmica muito elevada, igual mencionamos aqui, né? Mesmo se não tiver carga mecânica no eixo. Pode estar com torque de carga 0 aqui no eixo mecânico, né? Que com a corrente excessiva da partida nós teremos potência térmica excessiva também. Tá? Então, digamos que a máquina tivesse, né, inicialmente a temperatura ambiente, tá, desligada há muito tempo, por exemplo. Né, e tá aqui o valor da temperatura inicial da máquina, e a gente, né, promoveu a partida com essa potência térmica exagerada, né, a máquina vai tender, né, a buscar esse valor de potência térmica, de temperatura interna aqui, né, em regime permanente, né, só que tem essa parcela exponencial aqui, ó, né, de regime transitório. Então você vai ter aqui uma parcela exponencial com essa natureza que você vai somar com o sinal de regime permanente que está aqui, tá? Então você vai ter a temperatura da máquina subindo, né, e seguramente tendendo a um valor maior do que a temperatura máxima suportada pelo verniz isolante. Tá? Então ela vai subir, e aí se a partida, né, se o tempo de partida não se extinguir rapidamente, tá, ela vai tender aqui, né, a temperatura exagerada, tá? Então
E inclusive se o tempo de partida demorar demais, tá? O demais é chamado de tempo de rotor bloqueado, é o tempo máximo que a máquina aguenta em regime de partida, ela vai queimar, tá? E aí o fabricante informa esse tempo de rotor bloqueado para cada motor, para que nós possamos inclusive parametrizar sistemas de proteção que abrem essas chaves aqui, caso o tempo da partida esteja excessivamente alto, para evitar que a máquina queime, tá? Então você vai ter um sistema de seccionamento, né, abrindo e zerando a corrente nas 3 fases para evitar que a máquina queime, tá? Agora, se digamos que a partida, né, não durou o tempo de rotor bloqueado, foi uma partida mais normal, sem nada, né, travando o eixo da máquina para ela poder concluir o regime de partida, e a gente então tem atingido esse valor de temperatura aqui, né, no final da partida, e reduzido a corrente a valores bem mais baixos, não mais 6 a 9 vezes a nominal, mas por exemplo a corrente nominal, né? E aí você vai ter essa temperatura aqui, né, que ela vai atingir, né, ou mediante a mudança até de potência térmica, ela pode até resfriar um pouquinho, né? E aí vamos dizer que depois de um tempo curto de operação se desligou a máquina, né? Se você desligou a máquina, a gente zerou a potência térmica, né? Esse termo exponencial vai zerar com o passar do tempo. A temperatura interna tem que tender à temperatura do ambiente, né? O modelo mostra e a gente sabe disso da física. Então vai haver um decrescimento exponencial aqui. Agora vamos dizer que antes da máquina chegar na temperatura ambiente a gente partiu de novo. Ela veio, né, com essa crescente aqui muito pronunciada, né? E aí ela até atingiu a temperatura máxima, e aí a gente operou um pouquinho na temperatura máxima que o verniz suporta e desligamos a máquina. E aí antes dela atingir a temperatura ambiente a gente deu outra partida. E ela já começou a operar com uma temperatura maior do que a máxima. E a gente desligou. E aí de repente a gente deu outra partida. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vai chegar um ponto que a gente não, né, nessa sucessão de partidas, a gente não sai mais da região de temperaturas maior do que a temperatura máxima, né? E aí a máquina vai queimar com certeza. Com certeza. Então a gente não faz um número exagerado de partidas por hora em máquinas elétricas, né? E aí a gente até na hora de comprar o equipamento a gente informa ao fabricante qual o número de partidas por hora da máquina. O que o processo exige da máquina, tá? E esse número tem que ser limitado, tá? E ele também, né, não só o número, mas a informação física que a gente está aprendendo aqui com o nosso modelo, está mostrando o seguinte: a gente em outros cenários também tem que evitar recorrentes partidas, né? Então, às vezes você está comissionar é colocar uma planta em operação. Você está comissionando uma planta e você está testando uma lógica de automação para fazer uma conexão automática de motores, né? E aí, para testar a lógica de automação, a pessoa deu uma partida no instante zero e deu outra partida aqui, né, 1 minuto depois mais 1 minuto ela deu outra partida e depois mais 30 segundos aqui ela deu outra, tá? Então toda hora está colocando o motor em regime de partida, né? O motor não acusa nada diferente, você não vai fazer um barulho esquisito, não vai fazer nada, ele vai partir e vai operar. Só que é garantido que daqui a pouquinho, tipo aqui nesse instante de tempo, o motor vai queimar mesmo, tá? É garantido.
Então, não se faz, né, conforme o nosso modelo está mostrando, não se faz partida direta a revelia numa máquina. Então, a gente faz com um número limitado de partidas por hora, tá? Porque senão a elevação muito brusca da temperatura na partida, né, ela vai ser repetida muitas vezes, e aí a máquina vai queimar com isso, né? Vai começar a operar em temperaturas maiores do que aquela que o verniz isolante suporta, tá? Então são dois cenários que a gente ilustrou aqui com o uso do modelo, né, nesses exemplos. Então a gente não opera com carga excessiva por muito tempo, aí tem que ser os dois efeitos, tá? Carga e tempo. Então você pode até ter carga excessiva desde que por curto tempo. E ao mesmo tempo também, né, na partida, mesmo que você esteja com carga zero no eixo, você limita o número de partidas por hora e o tempo total de uma partida, que é o tempo de rotor bloqueado. Tá? São os dois cenários aqui que o modelo está mostrando que a gente tem que respeitar para não queimar a máquina por temperatura excessiva. Ok? Bom, Matheus, o recado que eu queria dar hoje é só esse. Nós vamos começar um assunto novo amanhã. Eu queria então parar por aqui e abrir a palavra a você, né, para saber se você tem alguma dúvida, se entendeu o assunto. Estou disponível. Beleza. Tranquilo. Então tá, Matheus. Na ausência, está tranquilo, né? Se não há dúvidas ou outras considerações que você queira fazer, eu queria então agradecer a presença, né? Desejar uma boa noite e amanhã a gente se vê na aula das 20 horas. Tá bom? Até lá então. Valeu, obrigado. Até.